Muito bem, vamos começar então aqui hoje a nossa última live. Foi tão gostoso, né? Passou tão rápido esse mês. A gente começou essa série de lives da psicologia do imigrante no dia 20 de abril. O primeiro tema, tá lá gravado tudo no Instagram, né? Você quer sair do Brasil ou quer mudar de país? Foi isso que a gente conversou. A Karen trouxe a questão do luto também, né? Foi bem interessante essa live. E para todos refletirem se realmente, né, uma vontade, quer sair do Brasil, quer mudar de país, o que realmente você quer. A segunda live foi já bem específico na tomada de decisão. Eu decidi mudar de país. E agora? O que eu faço? Nós falamos aqui da parte prática, né? Como é que eu vou lidar aí com a mudança da cultura, o clima. Foi bem legal também, tá gravado, assiste lá essa live. Na semana passada, tivemos o tema Eu quis ou tive que mudar de país? Porque muitas vezes, né, não estava querendo tanto assim, mas o meu companheiro recebeu uma super proposta, então eu fui junto, apesar de não querer muito. Como que eu lidei aí com essa situação? Então, falamos também sobre isso. E hoje o tema, para fechar essa série dessas 4 lives, é Eu fui, mas agora eu quero voltar. E agora? E agora, Delmar? Eu fui, mas quero voltar. Como é que vai ser essa história hoje? Na preparação aqui para essa nossa conversa de hoje, esse bate-papo, foi bem do jeito que eu acho que eu mais gosto, é orgânico. Então, a gente começou com uma proposta, psicologia do imigrante, e naturalmente os temas foram emergindo e se encadeando, então ficou muito legal, né? Não foram necessárias horas e horas de planejamento. Então, nesse quarto encontro, que eu acho muito legal, e agora eu quero voltar. E numa reflexão profunda, eu quero voltar, e agora, também linkando com a semana passada, um dos motivos pode ser algum desconforto, alguma coisa te irritou, alguma coisa você não gostou, de repente até a parte mais prática que também abordamos aqui, às vezes esse lado mais prático, pragmático, ele andou bem, só que algo te incomodou. Aí, semana passada, alguém falou da sombra, eu falei, puxa, é mesmo, né? Às vezes você vai, sei lá, algum costume ou alguns costumes te pegam de tal jeito que você não aguenta mais ficar. Você começa a ficar com saudades do Brasil e aí você quer voltar, né? Ou do teu país de origem. Ou às vezes, não costume, mas algumas pessoas te irritam, começam a te incomodar, as pessoas em si. Ou situações, né? Situações que começam a se repetir e aí essas situações começam a te irritar, te incomodar, e você quer voltar, né? Ou, né, enfim, as regras, as leis, as instituições, aí por aí vai. Então, acho que eu começo assim e já vou passando para Karen, né? Essa questão que também na preparação ela falou que tem luto na volta. Eu falei, não, começamos com luto e vamos terminar com luto. Que história é essa? Karen, por favor. Pois é, né? Parece que eu sou a detentora de notícias ruins, né? Não, é natural, né? Então, vamos trazer, né? A gente está indo para um lugar diferente, vai mudar, tem muita coisa nova, né? Então, perder muita coisa. Na volta, vou voltar para o Brasil. Ai, finalmente, agora eu estou na minha casa, no meu país, vai ser muito bom, só que a gente esquece que tem muita coisa legal também de onde a gente foi, né? E aí também tem o luto da volta. Então, para trazer um pouquinho para vocês, agora chama síndrome, né, do regresso, colocado por um neuropsiquiatra Neuro Nakagawa, né, observando muito o retorno dos DKC, né, os japoneses descendentes que iam para o Japão para trabalhar e depois de um tempo voltavam ao Brasil, começou a notar muitas peculiaridades, muita sintomatologia parecida, né, que trazia muito como ansiedade, como depressão, como síndrome do pânico, né, e com muita tristeza, né? Por mais que eu estivesse no meu país, eu quisesse voltar,
tinha ainda esse peso, né? Então me sentia deslocado, sentia que aquilo era tedioso, sentia uma saudade de fazer novos amigos, né? Um estranhamento de saber quem eu sou agora, porque agora eu saio do Brasil, aí depois eu me acostumei com uma cultura diferente. Depois eu volto para a minha cultura, que é de origem, e parece que tem um pezinho ainda no país que eu fui, né? Então essa sensação fica nesse limbo. Inclusive até ele diz que a adaptação, quando a gente vai para um país, é em média de 6 meses. A readaptação, quando a gente volta, são de 2 anos. Então, olha só, a gente nem tinha ideia disso, né? De quanto também não é tão fácil assim voltar, né? Então, o quanto é importante fazer esse passo de ida e o passo de volta, né? O quanto também é importante a gente se conhecer e também notar quando nós estamos um pouquinho diferentes, um pouco tristonhos, um pouco realmente em luto, né? Porque eu perdi aquilo, e às vezes são coisas muito simples, né? Eu voltei para o Brasil e falei, nossa, mas Portugal tinha isso aqui que era tão bom, mas caramba, você está no Brasil, aproveita que está no Brasil, né? E fica lá voltando, lá era tão bom, lá era tão bom, e para algumas pessoas isso não pega muito bem, né? No sentido assim, poxa, você voltou, agora está reclamando? Né? Então também traz um certo isolamento. Então, essa sensação, né, de retorno também existem essas peculiaridades que a gente não conhece, né? Então, trazendo um pouquinho, né, de como se adaptar, né? Aí tem outras partes, a gente pode falar talvez nas próximas, né? Mas acho que é importante levar para o Fernando, que já falou um pouquinho por que que eu quis voltar, né? O que que talvez me irritou, o que que realmente não foi legal, né? Por que que tive depois a possibilidade de ter a síndrome do retorno. Vamos lá, Fernando. Antes eu não vou resistir. Que a Delmar falou orgânico, eu já imaginei a gente plantando uns pés de alface. Essa minha mente não tem jeito, ela vai para uns lugares que eu não sei porquê. Mas olha, de verdade, foi tão inusitado que esses nossos encontros, já que nós vamos plantar, você falou em alface, você pode plantar a horta ou pomar. Eu não sei o que nós estamos plantando. O que foi orgânico foi, agora se é horta ou se é pomar, isso Por nós não falar temos nisso, aqui em Portugal eles chamam, a gente chama de alimento orgânico, eles chamam de alimento biológico. Ah, E mais um detalhe antes de entrar no assunto da que a Karen falou, eu estou com alergia hoje, que acho que é uma coisa que o meu corpo não estava, certamente não estava acostumado no Brasil, que é o pólen. Que a minha vida praticamente inteira eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo e vivi até os 44 anos, né? Por aí. Né? E aqui onde a gente mora tem uma floresta aqui na frente, então a quantidade de pólen é enorme, parece que está nevando de tanto pólen, né? E aí aqui tem muita alergia por causa disso. Bom, já é um exemplo da sombra. Eu acabei de falar. O que te irrita, e às vezes eu não coloquei, o que irrita, de repente, na estação, né? Porque essa é a estação, não tem jeito, é o pólen. Você pelo vê menos algo. uns 15 dias fica assim, me Uau! incomoda. Uau! E ele fica mal-humorado, viu? É, Meu, sombra é sombra, vai ficar bem-humorado? tô evitando tomar antihistamínico, mas acho que não vai ter jeito. Bom, enfim, o fato é, né? Esse neuropsiquiatra Décio Nakaguma, Nakagawa. Nakagawa, Nakaguma é sua família. É. É a família da Karen. Bom, confundo, né, tanto o Naka que, né, enfim. Aí, o Décio Nakagawa, ele já faleceu, acho que em 2011. Por que que isso acontece, né? Por que que as pessoas se sentem mal quando voltam? Né? No caso dos brasileiros especificamente, porque ele estudou os brasileiros, mas isso certamente pode acontecer com outras nacionalidades, né? E basicamente não é só voltar para o Brasil, é voltar para uma realidade onde principalmente a qualidade de vida seja inferior à que ele experimentou. Na prática é o quê? Eu vou para um país que tem uma qualidade de vida muito boa, comparativamente ao Brasil, eu experimento aquilo, aqui é muito bom, né? Eu me sinto seguro, me sinto que ali há uma perspectiva boa, né? E aí eu
volto para o Brasil e dependendo do lugar, eu me sinto inseguro, me sinto deslocado, é aí que pode surgir, né, esses sintomas. Porque, deixar claro, né, a síndrome não é uma doença. Síndrome é um conjunto de sintomas, né, que, primeiramente, a pessoa pode achar que está doente, mas não é. São sintomas que ela vai tendo, que aí pode variar, como a Karen falou aí, de pânico, depressão, ansiedade, estresse, por aí vai, né? Insônia. E as pessoas assim, voltam pelos mais diferentes motivos, né? Eu conheço pessoas que assim, não queria muito ir, deu uma adaptada, mas não totalmente, só que aí voltou para o Brasil, também não se adaptou, e aí fica naquele limbo, né, por um tempo, até se readaptar. Tem pessoas que voltam porque, por exemplo, sei lá, o contrato de trabalho terminou, não queria voltar. Outras até querem voltar e ainda assim pode sofrer desses sintomas, né? E também assim, né, a pessoa, muitas vezes ela sai do Brasil sem muita consciência das coisas que deixou no Brasil, e pode ser que quando ela volta, elas estão lá esperando ela, né? Então, isso remete lá à nossa primeira live, né? Então, às vezes, a pessoa ela não está saindo do Brasil, ela está fugindo de alguma coisa. Uhum. Hoje mesmo estava vendo aí um caso aí, a moça estava fugindo do pai. Ela ficou um tempão em intercâmbio, aí volta para o Brasil, não consegue se readaptar e os conflitos com o pai retornam, que ela só conseguia se dar bem com o pai à distância, morando junto não dava. E aí, com isso, naquele desespero, ela resolve ir para qualquer lugar, vai para a Argentina. Né? E aí também sofre dificuldades lá, tal, porque não queria ir para lá, ela estava fugindo do pai. Né? Então, nesse sentido, a volta também pode fazer a pessoa encontrar com coisas que estavam adormecidas, né? Questões que a pessoa não resolveu. Isso não está nem certo nem errado, são fenômenos da vida, né? E que a gente lida se quiser lidar, né? Enfim, eu ia falar mais alguma coisa, mas a Karen falou a minha parte, ela disse que era para eu falar, aí ela roubou a É minha que parte, a gente agora eu tô aqui combinou. enrolando para ver se eu lembro o que tu ia falar. Era sombra. Que eu lembrei que você é o detentor da sombra. Então, aí a sombra. A sombra é um tema complexo, né? Porque tem aquelas coisas que a gente esconde de si, do mundo, né? E, por exemplo, o brasileiro que não é necessariamente que está voltando, mas sei lá, o brasileiro que vai para um país e se irrita com a cultura daquelas pessoas, tal, pode ter alguma sombra dela ali, alguma coisa ali, não é que não assimilada, né? O lado, principalmente assim, né? A pessoa que é muito, sei lá, uma pessoa, um homem muito bom moço, típico bom moço. Aí chega aqui em Portugal, pega aí umas pessoas, não, os portugueses mais, mais intensos no seu jeito, ou na Espanha também, seus jeitos mais intensos. Nossa, que gente grossa, meu Deus do céu, né? Se aí pode ser que tenha alguma sombra aí a ser trabalhada, né? E na volta para o Brasil, achando, não, vou voltar para o Brasil, porque essa gente aqui é muito grossa, não dá. Aí a pessoa vai para o Brasil, volta para o Brasil, e pode ser que ela ainda continue, né, tendo que lidar com essas questões na sombra, né? Eu acho que, Fernando, só para. Talvez tenha gente que não saiba o que é sombra. Você consegue explicar um pouquinho? Sombra, basicamente falando, é tudo aquilo que a gente rejeita a nossa personalidade, na nossa consciência, coisas que a gente aprendeu a rejeitar por questões sociais, familiares, e aí a gente reprime, joga aquilo para o inconsciente, só que aquilo lá fica lá fazendo uma pressão danada,
vai criando nossos demônios internos, e aí, para aliviar a pressão, a gente aponta o dedo para o outro. Por exemplo, eu reprimi o meu lado folgado, né? E aí, toda vez que eu vejo uma pessoa folgada, né, no meu olhar, porque pro olhar dos outros pode ser que não seja, né? Mas pro meu olhar é uma pessoa folgada, é porque tem um lado folgado que eu não aprendi a lidar com ele, ou já fui e não admito, ou tenho vontade, né, de que o mundo acabe em dois barrancos, um para morrer encostado, outro para fazer a sombra, mas não admito, né? Então, basicamente, a sombra é isso. Para quem quiser, entre no YouTube e assista o Efeito Sombra. É muito legal. E, por exemplo, tem um caso real que uma pessoa saiu, né, do Brasil por conta da violência, que é um dos fatores, é um dos motivadores de muita gente. E para esse país onde essa pessoa foi, ele foi agredido fisicamente. E aí você... Então, o que é sombra? Eu rejeito, eu critico, né, o país que é violento, que é isso, que é aquilo, e aí eu vou para um lugar que é seguro. E aí ele vai para um lugar e, infelizmente, ele foi agredido fisicamente, né? E aí também, essa semana também, é interessante que quando a gente marca um tema, parece que as histórias vêm, né? E eu estava falando com também, ele estava, imagina, ele estava sempre criticando aqui essa questão, né, de violência e tal, e aí ele está em outro país, ele deu um safanão assim no filho, e na hora um policial estava lá, levou ele para a delegacia, foi assim um maior complicômetro, né? E ele não agrediu o filho, ele deu um safanão, quer dizer, foi uma agressão, mas eu digo, né? Enfim, é uma maneira, porque foi um dos pontos que a gente falou, né? Às vezes a pessoa, e aí juntando com o que o Fernando falou, às vezes fugir de algo que me incomoda é querer fugir da sombra. Só que como a própria sombra física, né? Quando você tem uma sombra, você está ali tomando sol, adianta você fugir da própria sombra? Não tem como, né? Tá? Então, o que te irrita, o que te incomoda no país em que você estava de origem, que é aqui, né? Teoricamente, a gente está falando do Brasil, aí a pessoa muda, aí lá o que irrita lá, aí ela quer voltar. Então, se for fazer uma autoanálise, né? Entrar nessa autointimidade, é meio que fundamental para fazer esse movimento, porque às vezes a pessoa tem uma crença que é fácil, né? Olha, eu vou. Se não for legal, se eu não me adaptar, eu volto. Como se fosse muito simples essa ida, e a gente já falou dela, e se fosse muito simples a volta que é hoje, né? Eu quero voltar. E agora? Né? Então, é importante saber que quando eu quiser voltar, tem a síndrome do regresso. Né? Nada melhor do que o mapa, né? Que nem o Fernando falou outro dia. Fala, Fê. Falar em assalto, aconteceu comigo uma coisa interessante aqui, que eu usei o meu lado, a sombra do malandro, do bandido, do ladrão. Era nos primeiros dias que a gente estava chegou aqui indo para a faculdade. Tava andando, a gente lá em Lisboa, de boa, né? Porque falam que é super seguro, ok. Cedo ainda. Lá, e era cedo. É cedo, 7h30 da manhã. Estava lá eu passeando no bosque em Lisboa, e aí nisso eu sinto uma presença atrás de mim. Aí eu olho para trás, tinha uma mulher fuçando na minha mochila. Aí eu puxei a mochila e meu iPad, que eu estou usando nesse exato momento, estava lá dentro, né? E aí eu olho para trás, o que você está mexendo na minha mochila? Aí a mulher falou para mim assim, what? Eu falei, que what o quê, meu? O que você está mexendo na minha mochila? Você é brasileiro? Pois sou brasileiro e estou acostumado com malandro, né? Ela saiu andando e foi embora. Porque é verdade. Eu trabalhei com população de rua, com pessoas que eram assaltantes e tudo mais, né? E trabalhei de boa com eles, né? Olha uma participação aqui, me dá uma lida. Não deu tempo para roubar nada, porque eu acho que o meu lado sombra ali tava falando, é malandro, tem um outro malandro aí querendo te roubar, hein? Não, o que ela disse é bizarro. Ia dizer, não é bizarro, é sombra, né? E é tão importante saber disso, porque também a semana passada, por isso que veio a história da sombra, que às vezes a pessoa fala assim, não, aqui eu tenho medo de
de ser uma andarilha, de não ter o que comer, de ir para a rua. E o que acontece muitas vezes? A pessoa muda com medo daqui, né? Essa é a sombra. E aí muda e chega lá e acaba acontecendo lá, né? Que é até o exemplo que a Karen trouxe, que ela ficou com muita vergonha de dizer que morou na rua e ficou com receio de voltar e vergonha de contar, enfim, ela se trabalhou para isso, né? Então, esse tema ele é muito importante, porque tem questões, você vê, a gente deu vários exemplos, questões pessoais, né? E questões culturais e questões de moradia, e que a sombra pode, né? Ela está em qualquer, porque é uma lição, né? É uma lição. Como eu costumo dizer, a pessoa ela pode mudar para Marte, porque em breve mudaremos para lá, mas os demônios vão junto. Se não tiver consciência dessas coisas, né, elas vão junto. Super. E lembrando que a sombra é um trabalho para a vida. Para a vida. Né? Uma coisa o Jung dizia que é um trabalho diplomático, constantemente diplomático de você com as suas partes. Você tem que convidar elas para fazer uma reunião, uma diplomacia ali. Muito Agora, eu queria entender um pouquinho mais, Karen, dessa síndrome também do regresso que você falou, né? A questão do luto também, que você comentou. Fernando, me ajuda aí. Né? A gente está falando da síndrome do regresso, né? Do luto. Então, entender, só me diz assim, o que você queria saber mais um pouco? Quando a pessoa identifica, né? Em que momento eu identifico que está acontecendo isso ou que eu preciso de uma ajuda profissional? Acho que é legal vocês também trazerem, né? O quanto uma ajuda profissional também auxilia nesse momento para quem está fora, para quem está nos ouvindo. Deixa eu falar disso aí então rapidinho, antes que eu perca aqui o raciocínio. É assim, que o momento que a pessoa pode identificar é assim, ela está lá no país insatisfeita com o país onde ela está, ela fala, vou voltar para o Brasil, porque isso aqui está ruim. Enfim, aí volta para o Brasil, mas não se sente mais tão bem, ou como estava quando morava no Brasil, ou como esperava ficar se sentindo. Né? Num primeiro momento, pode até ser que fique bem, por quê? Porque chega, principalmente se voltar para casa de familiares e tal, vai ser aquela festa, né? Todo mundo receber. Acompanhei um caso assim. Né? Ela não voltou necessariamente, mas foi para ficar uns 5 meses. No primeiro momento, é legal. Nossa, como é que é lá? Me explica como é que é, me conta como é que é as coisas lá. A pessoa se sente bem porque ela está recebendo atenção e tal. Né? Mas daqui a pouco, passa aí um mês e já cai na rotina. Já não tem mais aquela atenção toda. Né? E aí começa a se sentir mal. E aí aquele mal-estar não passa. Né? Essa é a hora de procurar ajuda. Né? Nem que seja uma ajuda terapêutica breve, uns 3 meses, alguma coisa assim. Né? Mas é importante, né, procurar uma ajuda. Pode ser que a pessoa sozinha consiga? Pode. Né? Isso, por exemplo, de quem estava querendo voltar. Mas tem os casos das pessoas que não querem voltar. Né? A gente tem amigos, né, que voltaram porque o contrato de trabalho terminou. Né? E não conseguiu um novo contrato de trabalho, porque a pandemia bagunçou tudo no planeta. E só podia ficar lá no lugar onde estava, lá na Europa, aqui na Europa. Né? Acho que estava na Alemanha e tal, e não queria voltar. Não é? Aí pessoas assim, que estão num lugar assim, que tem que voltar de maneira compulsória, né? Aí pode ser que elas tenham mais dificuldade ainda, porque já está adaptado naquele lugar, gosta de viver naquele país, né? Mas acaba tendo que voltar. Né? E aí fica. E pode ser que também aconteça o seguinte: a pessoa, talvez ela naquele estresse de ter que voltar para o Brasil, ela não consegue encontrar uma outra opção para permanecer no lugar onde ela está. Nesse momento, talvez também seja importante, não é, a pessoa procurar uma ajuda
para diminuir o estresse e verificar se tem outras alternativas para ficar, não é? Porque muitos países oferecem essas alternativas, coisas muitas vezes que as pessoas até desconhecem que tem, né? Porque tem muitos países por aí que querem atrair imigrantes, né? Portugal é um deles, o Canadá, né? A Alemanha também tem uma política de atrair imigrantes, porque são países, principalmente aqui na Europa, que tem uma população bastante envelhecida, né? E com baixa taxa de natalidade, né? E, então sempre tem alternativas, mas só que o estresse das pessoas no momento de ter que regressar, não é? Pode ser então que ela não consiga ver o que pode ser feito, né? Aí só entende que a única opção é voltar para o Brasil. Por quê? Porque o cérebro vai buscar os caminhos já conhecidos. É a tendência que o nosso cérebro tem, né? É do tipo, tá lá naquele desespero, putz, tem que voltar, e agora? Aí o cérebro fala, volta para o Brasil, volta para casa da sua mãe, que é seguro, né? E aí, muitas vezes, não é a melhor das opções, né? E aí a pessoa, para tentar aliviar aquele estresse, acaba cedendo a esse impulso, e aí chega esperando que ia dar uma pequena aliviada, né? Já que deu tudo, não conseguia, muitas vezes a pessoa fala que deu tudo errado, né? E foi uma pequena parte que desviou ali e ela já acha que deu tudo errado, né? Tipo, voltei para a estaca zero. Não voltou para a estaca zero, né? Você só teve que dar um passo para trás, mas pode dar outro passo para frente, né? Por isso, Oi. por isso que a ajuda terapêutica nesses casos, né? Que eu quis entrar um pouco mais nessa parte, porque aconteceu um caso. Eu tenho uma grande amiga minha que foi meio que essa história. O marido recebeu uma proposta de trabalho, ela nem pensava em sair, mas... Opa, tá travando. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão Agora sim. congelando. Você também está travando. Eu também. Vixe, tá tudo travando aqui. Mas vamos lá. O marido dela recebeu uma super proposta para ir para Nova Zelândia. Ela nem pensava, nunca passou pela cabeça dela ir para Nova Zelândia, mas foi para acompanhar o marido. E lá eles tiveram filhos, enfim. Aí agora lá eles se separaram e ela não quer voltar. Então ela quis ficar por lá, encontrou meios mesmo, né, de ficar por lá, mas teve todo o suporte também de um profissional, né, para ajudá-la nessa Eu não questão. sei, por exemplo, se a Karen ela quer, a gente nem combinou isso, enfim, mas se ela quer compartilhar, por exemplo, que é o estresse que ela passou, né, com a mãe dela e quase pensando em ter que voltar para o Brasil, como é que ela lidou com isso? Legal, Karen. Legal. Posso compartilhar, né? Porque teve uma época, minha mãe estava com depressão, né? Estava em tratamento, então tecnicamente quando a gente saiu do Brasil estava controlado, ela vivia sozinha, né? Na época, meu irmão é de uma outra cidade, em Curitiba, e chegou um momento onde ela começou a ter alguns sintomas estranhos, né? Assim, no sentido de estar muito perdida, né? Da depressão começar a piorar, né? De ver, e a gente levando em médico, em neurologista, em geriatra, né? Em um monte de lugar. E mesmo assim, nada de resoluções, né? E aconteceu de a gente também chamar uma cuidadora de acompanhá-la, né? Até chegar o momento onde ela teve um surto, né? Ela começou a ter uns surtos mais agressivos, né? E a gente teve que começar a resolver as coisas à distância, né? Que era bem na época da pandemia, em 2020, né? Isso aconteceu. De ter que levá-la para uma casa de repouso para ficar assistindo o tempo todo, né? Porque eu aqui não podia voltar, porque não tinha vacina, não tinha nada, né? O risco de se contaminar e não ter seguro de seguro-saúde, né? Eu ia falar convênio médico, né? De ficar internada, né? Um risco muito grande. Lá também, meu irmão em outra cidade, né? Ela sozinha, né? E no final ele teve que ir e tudo mais, mas foi ele indo até lá, super ansioso, angustiado, e eu aqui tentando de todos os modos, né? Achar um lugar à distância para tentar colocá-la e ficar mais segura, né? Hoje está falando desse momento, né? De tensão, né? De estou muito longe, a vontade inicial é, não, preciso ir lá para resolver as coisas, né? Mas peraí, mas o que realmente vale a pena eu voltar? Né? Quais os riscos que eu tenho? Que outras alternativas eu tenho para resolver a situação?
né? Que eu acho que isso tem uma questão. Eu queria voltar para poder resolver, mas também o risco também seria muito grande, né? Eu colocar minha vida em risco, sabe? Imagina se eu morro. Aí a minha mãe fica sem ninguém, meu irmão lá, sozinho, né, com ela. Então, qual que seria menos pior? Né? Assim, talvez o menos pior se ele pegar um avião, nesse sentido, né? Ele tem seguro-saúde, tem convênio de uma rede de apoio, né? Alguma coisa acontecesse. Ela iria para lá, né? E a gente conseguiu resolver isso, mas vou dizer que foi bem tenso na época. Né? Foi bem complicado a gente conseguir fazer esse movimento, né? De querer ir, mas não poder ir. Né? Eu poderia ter ido, mas o risco seria muito grande. Né? Valeria a pena esse risco ou não? Né? Ela ia ficar sozinha. Né? Já fui para o Brasil no passado, foi tudo tranquilo, ela está super bem, né? Está bem controlada, né? Em relação a isso. Tá é uma outra vida. Né? Mas quando a gente está dizendo de, até mesmo, talvez falando da síndrome do retorno, né? Eu fui no passado, eu fiquei 11 dias, né, com meu irmão lá, para ver minha mãe, ficar um pouquinho com eles. A sensação de estranheza, né, do próprio país é muito esquisita, né? Eu cheguei no aeroporto, aí eu fui pedir um café, né? Eu não entendia o que a moça estava falando. Eu falei, não é possível, eu não estou entendendo o que a moça está falando. Eu falei, era a minha língua, gente, né? Como assim? Eu não estou entendendo português do Brasil, né? Você fica tão no português de Portugal, né? Chega lá, não entendo. Aí demorei, respirei um pouco, falei, calma, escuta direito. Calma, que é a síndrome do regresso. Calma. Né? Eu falei, não é possível, não posso estar com o ouvido português, né? Não é possível assim. E aí foi aos pouquinhos, vai se acostumando com a cultura de novo, né? Se acostumando também com os perigos à volta. Eu estava no aeroporto, né? Mas a gente fica meio atento a tudo, né? Aí eu fiquei também horrorizada com os valores, com os preços, né? Um café era R$ 20. Eu falei, tudo bem, tá no aeroporto, mas R$ 20, garrafa de água, R$ 6. Eu falei, não é possível. Então, algumas coisas eu estranhei bastante, né? Essa sensação de realmente não fazer parte de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Eu me senti estrangeira no meu próprio país, até um dos primeiros dias, né? Então, quando a gente está falando o que você sente, eu me senti muito esquisita, né? Eu estava com a minha família, estava com meu irmão, com a minha cunhada, estava voltando, né? Eles vieram para cá, depois eu fui para lá. Eu estava num ambiente seguro, mas a sensação de onde é que eu vou, que lugar que é, que portão que é, onde é, né? Falei, gente, eu conheço Guarulhos, eu sei, eu já viajei de avião aqui, né? Por que eu tô tão confusa, né? E tão bagunçada assim? Porque a sensação realmente é que você está em outro país. Eu estava em outro país, mas era o meu país, né? Mas é muito estranho esse clique, né? De vai e volta das situações, né? É tenso, né? Eu senti que muitas vezes demorei para me adaptar, né? Ao clima um pouco, né? A temperatura. Isso porque Curitiba é tranquilo, né? Não é, nem tive a oportunidade de ficar em São Paulo, né? Então, essa sensação, ela é bem estranha. E é só talvez voltar um pouquinho que você perguntou, né? E sobre as questões dos sintomas. A gente está falando primeiro, tem essa, o Fernando disse, esse boom, né, essa euforia de todo mundo vir perguntar, né? Vir perguntar de curiosidade, como é que eram as coisas, como é que funciona, né? E aí tem aquela quantidade de pessoas que vêm falar com você quando você retorna, né? Que é o que eles colocam bastante. E depois tudo aquilo, aquela novidade, ela não se torna mais novidade, né? E aí, o que você vai fazer depois? Então, a vida que era um centro das atenções quando você retorna, né? Aquele acolhimento todo que você tinha, parou de ter. E agora, o que eu faço? Né? Aí a vida é normal, tá? Mas a vida normal não é a vida que eu tinha lá. Né? A vida normal não é a temperatura, o clima, a cultura, né? O quarto que eu morava, ou a casa que eu morava, as pessoas que eu tinha. É outra vida, né? É outro lugar. Ai, meu país, sim, mas é tudo muito estranho, porque, sei lá, o que ele coloca é que essa síndrome acontece com pessoas de acima de 3 anos fora do Brasil, né? Que é o que ele acompanhou. Porque você fica muito habituado, né, ao local que você estava, e quando você retorna tem essa estranheza. Né? Então, se eu estou me sentindo totalmente estranho no lugar onde eu estou, né? E aí eu não consigo ter uma rotina, né? Eu vou procurar trabalho, mas eu vou procurar no mesmo trabalho que eu trabalhei antes. Não, mas eu tenho mais bagagem agora, né? Mas para onde eu vou? Onde é que eu procuro? Quem eu aciono? Aí vem tudo de novo, é tudo novo.
né? Porque há 3 anos já mudou, né? Não é a mesma coisa, não são as mesmas pessoas, não são as mesmas empresas, né? Então é como se realmente você estivesse em outro país tentando se readaptar de novo, né? E aí vou colocar por mim, né? Vem uma situação de vou me readaptar no meu país, que absurdo, né? Tem coisas que já devia saber, tem uma cobrança interna, né? De falar assim, já tinha que estar sabendo isso, não tinha que estar sofrendo por isso, né? Vai lá, fala com fulano, você já sabe onde é, né? Não tem problema com isso, mas eu acredito que tem assim, né? Porque a gente fica com medo até de como chegar, né? De como fazer, né? Porque de um jeito, vamos falar, a cultura de um país, ele molda o nosso modo de se comportar e quando a gente volta, a gente não sabe se é do mesmo jeito, né? Porque quando no Brasil eu fui, eu estranhava, porque aqui em Portugal, qualquer lugar que você vai, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Você tem que sempre cumprimentar em qualquer lugar que você entre. No supermercado é bom dia, viu? O segurança é bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? No Brasil a gente não tem esse hábito, né? E aí quando eu entrava eu ia falar bom dia, eu falei, não, aqui não fala, né? Aqui não se faz, né? Aqui não é assim que funciona, né? Então, aqui a maior parte das coisas é com senha. No Brasil não tem tantas senhas assim, você tem filas, né? Então aqui é diferente. Né? Aqui você vai lá, pega uma senha e espera, né? Você não precisa ficar ali na fila aguardando o tempo todo. Então são algumas culturas que você se adapta, né? E quando retorna tem essa situação. O que assim, assim, coisas que é importante a gente ficar de olho, né? Quando a gente retorna. Isolamento, né? Quando eu me isolo de tudo, tristeza, né? Uma tristeza de talvez uma melancolia sempre falando, ah, lá era melhor, lá era melhor, lá era melhor, né? E eu deixo de aproveitar o meu presente, né? A sensação talvez de vazio, né? Que a gente talvez está entrando em uma possível depressão, né? Então, às vezes uma ansiedade de querer fazer as coisas acontecerem e aí eu não consigo trabalho, poxa, lá era tão mais rápido, lá era tão mais fácil, né? E aqui eu não consigo me recolocar logo, né, que eu acho que tem essa dificuldade também, né? Porque você já saiu, a Delmar caiu, e saiu um pouquinho, né? E para se readaptar também é diferente. Então, acho que nesse momento, se eu não conseguir fazer esse movimento sozinha, né? Ou sozinho, de sair, né, dessa situação, é de pensar realmente em procurar ajuda, né? Procurar ajuda de um psicólogo, de um profissional, né? Onde consiga te ajudar a identificar esses sintomas que você acaba tendo, né? E até dependendo do que for, colocar, eu gosto muito de prós e contras, né? Adoro a listinha de prós e contras, né? O porquê que eu vou escolher voltar e o porquê que o prós de voltar, de querer voltar e o contra de querer voltar, né? Para começar a tomar mais consciência do que se desse passo que você faz, e não é um passo de que a pessoa fala assim, ah, eu estou regredindo, né? Eu não acredito que a gente regride, sendo que o tempo não regride, né? O tempo só vai progredindo, né? Então, voltar para o Brasil quer dizer que você voltou com mais experiência, né? Uma experiência de mundo, uma experiência de cultura, uma experiência de língua, né? Então, com essas novas experiências, eu vou me tornar uma pessoa talvez diferente, né? Com algumas coisas, algumas crenças também alteradas, alguns julgamentos também ressignificados, né? Alguns valores também, dependendo do que for, revistos, né? Então, isso aqui, todo mundo fala, as pessoas que saem e têm essa experiência no exterior, elas voltam mudadas, né? Porque elas são obrigadas a mudar. Então, se eu não mudar, se eu não me transformar, se eu não mudar, às vezes, o meu comportamento, eu não me adapto ao país onde eu estou. Né? E não quer dizer que eu vou deixar de ter a minha essência. Né? Então, como é que eu continuo tendo a minha própria essência, né? Num novo país, numa nova cultura, né? Trazendo tudo aquilo que é bom desse jeitinho brasileiro, né? Que a gente tem tão bem, né? Mas também sem ofender, né? O lugar onde a gente está. Né? Então, Por exemplo, deixa eu... só para finalizar, né? De Oi, que eu preciso dizer uma ofensa. coisa. Só para a gente falar, questão de... Por exemplo, às vezes a gente está em grupo brasileiro, a gente tem costume de falar e às vezes fala alto, a gente se empolga e fala alta, né? Aqui depende da pessoa fala, tipo, fala baixo, eu não preciso ficar ouvindo tua conversa, olha o respeito, tem gente que não gosta, né? E a gente não nota, porque no Brasil, onde vai no restaurante, em qualquer lugar, todo mundo tá falando alto, todo mundo, né? Porque a gente tá ali compartilhando e tá tudo bem, a gente não liga, né? Agora, aqui é um pouquinho mais concentrado, claro, dependendo do lugar. Se você for num lugar onde tem brasileiros, né? Esse vai aqui no Pai Tipo Vitorino Lisboa, não é assim. não dá.
né? Mas se for aqui, tipo, no interior onde a gente tá, vai ficar falando lá alto, a pessoa começa a olhar torto, né? Tipo, dá pra falar mais baixo? Eu não quero ouvir o que você tá dizendo. Não, mas Né? lá no Então é. Pai Vitorino não é assim, não. Ah, no Pai Vitor, mas aquela tem, né? Tem um álcool que Tem um potencializa, é restaurante aqui diferente. que chama Pai Vitorino, vai lá, meu Deus do céu. Um par de homens lá tomando uma cerveja, eles falam muito alto, é tudo português. Mas enfim, eu queria dizer uma coisa importante sobre ter que voltar muitas vezes achando que tem que voltar porque vai resolver algum problema de família. Tem hora que a gente usa muito a emoção, tem hora que a gente usa muita razão, e tem momentos que a razão ela precisa vir para dar um suporte para a emoção, né? Porque senão a gente vai vir só com a emoção e vem com a culpa, que é uma porcaria, a culpa não serve para nada, só atrapalha, enfim. E muitas vezes pode ter lá um familiar que ele precisa de cuidados profissionais, né? E aí a pessoa, não, mas coitada, eu preciso ir lá ajudar. E muitas vezes, imagina, se estando no Brasil, a pessoa já vai ter, né, muitas limitações para cuidar de uma pessoa que precisa de cuidados profissionais. Imagina a pessoa sair de um outro país sem querer estar saindo, né, para ir cuidar de um familiar que nem está com tanta vontade assim de ir lá cuidar, né? No fundo tem aquela sombra, puta, tinha que saco de voltar pro Brasil, cuidar dessa pessoa que, enfim, mas aí vem a culpa, enfim, né? Então precisa avaliar, se precisar procurar uma ajuda, né, para entender melhor a situação, não é? Porque essa coisa de querer voltar para ajudar um familiar por questões muitas vezes de saúde pode mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, daí também mais uma dica importante, né, de antes de tomar uma decisão dessa, né, refletir e, de preferência, procurar ajuda para ter mais clareza nessa tomada de decisão, dessa volta, se de fato ela se faz necessária. Né? Muito bem, caí, voltei, vamos lá. É, falando de experiência pessoal, eu acho que é importante essa reflexão, né? Começando, até fazendo de novo a história de você quer sair do Brasil ou você quer mudar para um outro país, né? E agora a questão de voltar. Você quer voltar ou, né, como foi dito aqui, é uma situação que está fazendo você voltar. E como é que ficam, né, as questões dessa reflexão, que para mim foi muito importante hoje, a pessoa fazer uma autoavaliação, né? Porque aí o risco é menor. E ver o que realmente, quando vocês falaram aí, né, a Karen falou, eu lembro quando eu fui para o Japão, eu adorei o silêncio, sabe, nos lugares, essa que é uma cultura diferente. Agora, eu fico imaginando, né? Muitos brasileiros, como vocês disseram, quando eles não se adaptam, como fica, né? Aí quer voltar. Só que de repente se ficou um tempo lá e em várias coisas, organização, silêncio, respeito à hierarquia, tem uma série de coisas. Aí quando volta, então para mim essa autoanálise, né, de hoje, ela é muito profunda, né? Pelo menos você se preparar, não vir tipo poliana, né? E também acho importante reforçar um ponto que vocês colocaram, que quando volta, nossa família, toda atenção. E faz festa, né? Porque a acolhida, né? As boas-vindas, e faz faixa, reúne família, é o acolhimento, é a atenção. Passou uma semana, se tanto, cada um volta para suas rotinas, e aí, né? Então, eu quero voltar. E agora? Saber disso, né, te prepara, porque aí você espera o melhor, mas se prepara para a rotina do dia a dia, que as pessoas continuaram com as suas rotinas. É você que está voltando, é você que está chegando, né? Então, Aí para a família dela acolhe, né, no primeiro mês, quando dá o mês, que saco, por que você não volta? Por que você voltou? Volta pro país de onde você veio, enchendo o saco aqui. Já passou um mês, já estão quebrando o pau já.
A gente continua aqui reforçando para quem quiser, quem tiver interesse, né? Falar, olha, eu quero fazer um atendimento ou individual, ou a gente pensou também na possibilidade de abrir um grupo, né? Um grupo terapêutico para trabalhar todas essas questões que foram trazidas nessas lives. Então, quem tiver interesse, entre em contato aqui, manda uma mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp do Instituto Evoluir. A gente vai te acolher, vai conversar com você para ver aí a melhor forma, né? De auxiliar você nesse momento, né? Muito legal. Acho que a gente pode ir para as considerações finais aqui, né, Delmar? Começo eu, assim, uma delícia, foi agradabilíssimo poder estar com Fernando, a Karen, dois queridos, né, de muito trabalho aqui no Instituto Evoluir e nessa distância, né, a gente poder estar se reencontrando dessa forma, né, pelo Instagram. Então, essa aproximação que essa tecnologia nos dá a oportunidade. Um prazer enorme estar com Michele, Karen e Fernando. Bom, quero agradecer também a oportunidade, né, de estar aqui de novo no Evoluir, né, falar de um assunto que a gente vê que tem uma grande importância de trazer isso mais a público, das pessoas terem mais consciência, né, de não achar que, eu vou lá e vou tentar e vamos ver o que vai rolar, né, porque às vezes eu acompanho alguns grupos de brasileiros, quando eu vejo isso, dá até um frio na espinha, né, porque a gente preparado já passou um monte de coisa que não gostaria de ter passado, né? E mesmo assim, não foi tão fácil assim de lidar. Né? Então, imagine que você, vou no risco, vou realmente ver como é que funciona. Né? Porque o planejamento é importante, mas também entender psicologicamente, né, o porquê que eu estou fazendo esse passo é muito grande. O que eu mais vejo no grupo também é assim, prepare o seu, né, várias pessoas dando dicas a outras, prepare o psicológico, prepare o psicológico. Eu falo, tá, mas o que é o preparar o psicológico? Né? Como é que essas pessoas elas recebem essa dica de alguém que esteja aqui, que é o preparar o psicológico? Né? Então, acho que a nossa intenção, né, é de abrir esse canal, abrir essa comunicação, né, abrir possivelmente esse grupo, oferecer, né, a questão da terapia individual para fazer realmente essa conexão do porquê que eu quero fazer esse passo, né, de sair ou de voltar, ou de ficar, que seja, né, para ser menos doloroso possível, porque vocês viram, tem luto para ir, tem luto para voltar, gente, então não tem escapatória, tá? Então, assim, para não ter luto de sair, de voltar e ficar, mas também eu tenho luto de ficar, né? Então, por que eu também vou escolher ficar? O que eu estou perdendo? O que eu estou ganhando? Né? Tem todas as fases. Então, o que realmente faz sentido para vocês? Se fizer sentido, segue o nosso convite. Então, é assim, aí você se pergunta, se existe vida em outro planeta, por que os alienígenas não se mostraram ainda? Porque, se você já tem dificuldade em lidar com outro ser humano do outro país, imagina com o cara do outro planeta com uma cabeçona e um zóio grande. Adorei. Então, aí, né, nós tem que ser mais humildes, né? Procurar o Evoluir, fazer uma terapia, procurar nós para fazer uma terapia, caso você queira mudar de país ou para qualquer outra coisa, né? Muito bom. Estamos aqui. Enfim, agradeço, foi muito bom, né? Delícia. A live, bom, tá com o Evoluir, né? Que é um lugar que eu praticamente foi a maior pós-graduação da minha vida. Não. Né? Mestrado, nenhum do mundo vai me ensinar o que eu aprendi e continuo aprendendo no Evoluir, né? Aliás, dava umas boas lives. Vamos, né? Vamos fazer uma por fazer mestrado e doutorado. Tem umas polêmicas boas aí. Enfim. Que vamos combinar, aprende muito mais fora da academia do que dentro da academia, muitas vezes. Enfim, foi muito bom, né? Esperamos, se surgiram, né, pessoas, surgiram outros temas que vocês achem interessante, né? A gente fazer lives, né? Que vocês entendam que a gente tenha, né, a experiência, né, suficiente aí para falar dos assuntos. Acho que é isso, né? Obrigada a todos que acompanharam. Também compartilhem a live, né? Tem amigo, meu amigo vai ser interessante ver, assistir. Então compartilha também, vai ser muito bom. Obrigada, Karen. Obrigada, Fernando. Obrigada, gente. Obrigada a todos que nos acompanharam. E em breve, né, vamos organizar aí mais, né? O Fernando já deu aqui um teremos mais lives
Mas em breve a gente comunica a vocês. Tá querendo ver o circo Obrigada. pegar fogo, né? É isso.